Agora não dá para cortar esse negócio, a gente vai ter que discorrer um Não. pouco mais, né, galera? Né? Mais uma vez agradeço a presença de todos vocês aí, mas chegamos na parte caliente aí da nossa conversa, né? Onde a gente deixa de ser de falar de coisas subjetivas aí e vai falando justamente da aceitação, né? Uma pessoa ter aceitação como nós, né, mestre, somos eternos alunos aí, né? O mestre Sanhaço é o nosso doutor aí, Que né? isso? Professor da Universidade Federal do Maranhão, federal, né, mestre? É. Então, isso eu tenho certeza que se você for ensinar algo, ele vai ter aceitação, humildade e vai agradecer ainda por ensinar. Tem muitas pessoas que você vai falar para ele, ó, mestre, isso aqui, pô, mas então não é capoeira. Pô, acho que falta, né? A capoeira não tem mais espaço para ignorância, né? Não. O que a gente tem que ver hoje, você está promovendo um evento, o evento é legal. Tem muita gente, igual graças a Deus, nossos eventos aqui em Prudente, a gente deixou de fazer evento no Sesc, porque o Sesc só deixa entrar 200 pessoas, né? Caraca. E na realidade os eventos já passou bastante de inscritos, né? Inscritos. Agora você vê os pais, os professores que chegam no ônibus, os educadores dos colégios, né? Aí o montante é muito grande. Então já pensou você porque um árbitro não quis participar, né? E uma criança ir embora chorando ou alguma coisa assim, fica bem complicado aí. Bom, mestre, enquanto você fala um pouco, eu vou abrindo aqui a questão do rapaz, né, que perguntou, Tá eu bom. esqueci o nome dele aí, mas deixa eu ir encontrando aqui. Fica com a Tá palavra legal. aí, por favor. Obrigado. Então, Nelson, e os amigos que entraram aí, que estão aí, estavam, né? Obrigado pela participação. A minha concepção enquanto esporte, enquanto capoeira, a vertente esportiva da capoeira, ela é bem abrangente nesse sentido. Eu de antemão falo uma coisa que pode chatear algumas pessoas, né? Eu sei que você está gravando isso, vai ficar Faz gravado? parte, tá? Vai pro YouTube. Quem não está assistindo agora vai assistir depois no YouTube aí. Talvez aí uma crítica um pouco aos mestres e professores, aos líderes, né? Alguns, né? Alguns, não estou falando todos, é óbvio. Eu penso que o capoeirista está um pouco, o mestre está um pouco acomodado, né, nesse sentido. Ele não está vendo uma possibilidade de atuação profissional dele, né? A vertente esportiva como uma atuação profissional. Algo que tem que ser bem destacado é o seguinte: o fato de você estimular a vertente esportiva da capoeira, né, o campeonato, regras, categorias, movimentos objetivos, minimizar a subjetividade, não quer dizer que vai eliminar a parte cultural da capoeira. De forma alguma. Sim. Né? De forma alguma. Na verdade, nem aqueles campeonatos de antigamente faziam isso. Né? Que eram os campeonatos mais de contato, não faziam isso. A gente sempre teve uma vertente cultural dialogando com a vertente esportiva. Agora, o fato de uma acontecer ou se manifestar, que é isso que eu estou falando, não quer dizer, não está implícito que vai apagar uma outra vertente, ou seja, a vertente cultural, a vertente da musicalidade, a vertente da espontaneidade. Não quer dizer nada disso, né? Porque Exatamente. A capoeira é justamente isso que é a capoeira. Ou seja, é a possibilidade que o sujeito ele se identifique com o tocar, com o cantar, com a musicalidade, com as questões culturais, hoje em dia com as questões sociais, né, que a capoeira é muito forte, as questões políticas, as questões de gênero, que a capoeira é um nicho, tá? Não é lixo, é nicho. Um nicho muito forte sobre isso, e tem aí uma possibilidade de participar na transformação de muitas pessoas, né? Sobre essas questões sociais, questões de transformação das pessoas, a questão da historicidade da capoeira, a questão pedagógica da capoeira. Ou seja, a capoeira é muito grande, a gente não pode resumir a capoeira em 3, 4 coisas. E a minha crítica e a tristeza é que eu vejo uma parcela de pessoas dentro da capoeira que realmente são, assim, bem radicais em relação a isso. Não,
esporte não existe dentro da capoeira. Ah, que não existe. Então, mestre, o que acontece é que tem muitas pessoas desinformadas e acaba pegando esse lado da capoeira, que infelizmente hoje em dia não cabe mais essa ignorância aí, e as pessoas confundirem. Tem um momento, ó, o GPMN, muito obrigado aí pela participação, meu grupo de estudo aí. Ah, que legal. Muito massa, muito importante aí. Está mudando a minha vida aí. Então, tem Parabéns. Muita gente que obrigado aí, que não aceita que tem um momento do evento que é um batizado, que, por exemplo, assim como todos os grupos, nós também temos as nossas regras, onde vai o instrumento, onde não tem. Então, da mesma forma que você não pode chegar lá de qualquer outra cidade, de outro grupo, e querer que a gente troque os instrumentos de lugar, porque você é um convidado, você não é o dono do evento, né? No campeonato também, você não vai querer optar, isso aí não é capoeira, isso aí não é tradição, né? É complicado, o batizado é o batizado, e sempre cai da gente aproveitar aí por conta da organização do evento. Você faz um campeonato de manhã, o batizado à tarde, só que são coisas distintas, óbvio, né? Óbvio. Deixa eu só aproveitar aqui e o gancho aqui e te passar essa pergunta aqui. Só um minuto, deixa eu ver se eu consigo. Se eu souber responder. Salve, mestre Nelson. Salve, mestre Sanhaço. Aqui quem está falando é o graduado Mamute, Centro Cultural Nossa Ginga, Maringá, Paraná. Sou aluno do mestre. Terra boa. Mandar os parabéns aí, ó, de antemão já pro mestre Sanhaço. Graduação aí, a corda branca. Parabéns. Obrigado. Minha pergunta para o senhor é o seguinte. A respeito de campeonato. A gente tem visto que ultimamente os campeonatos têm sido feitos sem um critério de avaliação já pré-exigido. O atleta ele vai para um campeonato e ele não sabe o que os juízes querem avaliar, o que esse campeonato quer extrair. É melhor, o campeão, ele é melhor no quê? Ele tem que ser melhor no quê? Volume de jogo, às vezes as pessoas não conseguem explicar o que é volume de jogo. É muita trocação, é muito chão, é muita acrobacia. Então acaba que esses campeonatos, sem critério de avaliação, queria sua opinião, o que o senhor acha sobre isso? Legal, mestre. Legal. Fica à vontade aí. Depois o Murilo Bochecha aí também falou um negócio bem legal aqui, ó. Que é bem legal isso. Bom, primeiro eu cumprimentar o Mamute, não sei se ele está ouvindo aí, está participando da live. Dizer que é uma satisfação, obrigado pelas palavras. A cidade onde você mora é a cidade mais linda do Brasil, não se esqueça disso. Quando a gente sai daí é que a gente sabe bem disso, que é Maringá, né? Eu sou de lá, então me permitam falar isso. Mas obrigado mesmo, e a sua pergunta é bem interessante. E cai naquilo que a gente estava discutindo. Mamute, a grande dificuldade que eu penso hoje ainda para a capoeira é o afastamento da subjetividade na avaliação do que é o jogo, né? Então, é isso que você falou. Uma das coisas que, eu vou dar um exemplo, uma das coisas que evitariam dissabores em relação a isso, aquilo que o mestre Nelson fez. Então, fazer jogos gravados sobre tipos de jogos. E aí discutir isso com os árbitros. Essa é uma ação, uma boa prática para um bom campeonato, uma discussão. Regras. É importante você que vai competir saber o tempo que você vai competir, saber com quem você vai competir e saber como você vai competir. Porque aí você pode treinar de forma específica para isso. Imagina, o que eu quero dizer? Você treina o campeonato, você vai de 30 segundos o jogo. Aí você chega no campeonato é 50. Você treinou para 30 segundos, fazer um jogo de 30 e chega lá em 50 segundos, é óbvio que você não vai, a tua condição física não vai estar boa para aquele campeonato. Isso não quer dizer que você vá bem ou mal. Não quer dizer que você vai perder ou ganhar. Estou falando são questões específicas. Você não pode ir para um campeonato não sabendo a dimensão da roda, dimensão das regras. Ou seja, o que a gente está falando? A gente está falando que é a grande dificuldade dos campeonatos de capoeira e precisam ser discutidos. É isso que eu falo, é isso que eu defendo, né?
discutir e tentar chegar a um consenso. Bom, você falou numa questão de avaliação, vai lá, fica à vontade, do volume de jogo. O que é isso? Isso é uma questão muito subjetiva. O que é volume de jogo para mim? Provavelmente pode ser diferente do mestre Nelson. Volume de jogo pode ser diferente de um outro mestre de capoeira, ou do seu mestre de capoeira. O que é volume de jogo? Isso precisa ser definido. Eu compreendo o volume de jogo, é o sujeito, o atleta, o que está participando do campeonato, fazer aquele jogo de maneira constante, de ter, subir, descer, fazer as acrobacias no tempo certo, não fazer acrobacias fora do jogo, o que é muito difícil, muito difícil. Por exemplo... Ficar na boca de espera, né? Ficar na boca de espera, ou não mostrar agressividade. Quando eu falo agressividade, na verdade, competitividade, acho que é a palavra melhor, né? O sujeito não mostrar competitividade, o sujeito não mostrar jogo, elementos ligados, né? Golpe contra golpe, 2, 3 golpes. Ou seja, isso para mim é volume de jogo. Eu vou te dar 2 bons exemplos de atletas que eu, assim, num primeiro momento, eu visualizo um bom volume de jogo para te ter como exemplo. O mestre Feijão é um dos que... E o Magrela. Eu gosto desses 2 exemplos que, para mim, são bem extremos. É óbvio que existem outros. Nesse momento agora, eu não estou me recordando, mas existem outros. Mestre Buscalonge. Mestre Buscalonge. Não, obviamente, existem diversas pessoas. Mas, por exemplo, Magrela e Feijão, eles conseguem fazer um salto mortal dentro de um jogo duro, de um jogo rápido. Pouquíssimas pessoas fazem isso. Num tempo certo, no momento certo, e que não coloquem em risco a sua integridade física ou a questão de perder o jogo. Por exemplo, dar um mortal e o sujeito lá dar uma cabeçada. O que a gente viu muito tem visto nos campeonatos. Então eu vejo o volume de jogo nesse sentido, do sujeito saber utilizar todas as suas capacidades, os movimentos, ou seja, entrada, saída, os golpes, mostrar a competitividade, o jogo, né, mais fechado, mais dentro, e saber usar tudo isso, né, dentro. Mas não é fácil. É um elemento de difícil avaliação, que precisa ser bem discutido, né? Mestre, pegando um gancho aqui, quando eu comecei a dar aula na faculdade, a gente dá aula em PowerPoint, né? Você monta aqueles slides, todo para falar. Minha primeira disciplina na faculdade foi capoeira, né? Aí legal. Depois que a gente vai fazer especialização, mestrado e vai conseguindo outras disciplinas. A minha aí, também. Né? Então, o que aconteceu? Eu tenho uma foto, eu dando alguns chamam de gato, na música chama de Xangô, na ginástica artística chama de flick, né? E o camiseta me dando uma rasteira. Quando eu comecei a dar aula na universidade, o pessoal falava, nossa, mestre, você saiu por pouco, hein? Falei, não, isso aí é a 20ª foto, cara. A gente treinou pra caramba. Só alguém tirando foto. Saiu umas 50 fotos para aproveitar uma, né? Quando apareceu Magrela, né? E outros caras aí que a gente não vai ficar lembrando o nome de todos aí. Aliás, a gente até lembra, mas não gostaria de deixar ninguém fora. O que acontece? O cara dentro do jogo duro, velho. Do jogo duro. O cara dando porrada dele, caindo para dentro, o cara voa. O cara voa por cima do outro. Eu tive que voltar. O pior é que na faculdade você sabe que é semestral, né? Cada semestre é uma turma que você tá ali. Não dava para explicar para os antigos, mas os atuais ali, eu ia falando, pô, você não acredita no que chegou a capoeira. Hoje, cara que treina, não bebe, não fica a noite toda, né, na gandaia. Ele se preparou para o Mundial, ele teve patrocínio, ele tomou suplemento, ele procurou, quer queira ou não, né, o educador físico para prescrever esse treino aí, para falar o que ganha força, o que ganha explosão, o que ganha flexibilidade, que são treinos distintos aí, e tudo é treino, né? Esses caras viraram, pô, você vê o Magrela jogando, Mestre Buscalonge aí, pô, Mestre Feijão, cara. Os caras voam e estão em cima de você. E outra, específico, você não vê eles matando ninguém na roda. Não é todos, são tudo tricampeão mundial, aí até mais, o caso do Magrela, porque os caras são técnicos
são completos, né? Fica à vontade, é difícil, é difícil, mas tem muita gente assim, mas é difícil. Ó, uma questão do que você falou, por exemplo, que também caracteriza o volume de jogo. Vou te dar um exemplo que você falou aí do Xangô, né, e da rasteira. A gente vê muito, hoje em dia, alguns jogos, mas a gente vê que são jogos meio combinados. Mas tem uma história bem legal, quem me falou foi ele. Eu não sei se isso é verdade, mas eu penso que é. Que era o finado Envergado. Conheci ele. O Mestre Envergado. No evento do Mergelon. Ele é do Ceará, né? E ele faleceu, acho que ano passado, ano retrasado. Eu conheci ele num evento em Brasília. E ele me falou uma coisa, eu já tinha ouvido falar, e aí ele me falou. Ele disse que ele estava num evento, e ele deu uma armada. Foi dar uma armada. E ele falou que foi o mestre burguês, eu não sei se isso é verdade, foi ele que me falou, eu nunca, na verdade, nem lembro se eu perguntei isso pro mestre burguês, não me lembro, eu tô aqui afirmando o que ele falou. Foi entrar numa vingativa nele, e ele saiu, juntou os dois pés e fez o movimento, aquele movimento, Envergado. E ficou o nome dele, por isso que chamam de Envergado, que é o nome dele, que foi o primeiro sujeito, não sei se ele foi o primeiro a fazer, mas foi ele o primeiro a ser notado, que fez aquilo numa situação de jogo. Ou seja, veja a capacidade do sujeito de sair de uma vingativa num movimento muito difícil. Né? Isso é uma questão de volume de jogo. São pouquíssimas pessoas que conseguem. Vamos ser sinceros. Não basta só treinamento. Quando eu conheci o Envergado, eu estava com a camiseta do Movimento de Raça, que era o grupo que eu era presidente, né? Antes da Muzenza aí, que o logo era justamente o Envergado, né? Então, verdade, quando ele viu, ele veio me indagando. Quem? Você sabe, foi no evento do Mestre Gelon. Foi quando eu conheci Mestre Boneco e vários outros mestres aí. Né? O mestre do Nagô Piquenês, outros mestres aí que estavam presentes. Eu acho que na época, alguns eram até contramestre ainda. Foi bem antes de 2000. Provavelmente. Né? Então, hoje você vê o quanto que a capoeira está evoluindo, não é? Por conta justamente disso, do cara saber treinar, saber se alimentar, né? Então, é bem diferente de alguns amigos nossos aí que a gente conhece, que os caras conseguem beber, fazer tudo e chegar na roda e desponta. Esse é um cara em 1000, né? Normalmente, então,